Pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo urgente na base da correria, não tô nem com aquela minha camisa clássica da KTO, nossa parceira aqui. Cheguei em casa, vou gravar o vídeo correndo porque o Flamengo recusou uma proposta pelo atacante Pedro nos últimos dias, na verdade, há poucos dias. Vamos lá, porque hoje é dia 2 de setembro, a proposta chegou ao Flamengo no dia 26 de agosto. Cerca de uma semana, o Flamengo recusou essa proposta. A gente vai falar da onde, de quanto foi, enfim, a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos falar também sobre as saídas. Matheus Gonçalves anunciado, Vitor Hugo vai ser anunciado a qualquer momento, Michael pode sair, mas Vene, a janela fecha. Não, calma, a gente vai trazer até quando vai as janelas nos principais países aí, porque ainda tem tempo, ainda dá tempo de Michael ser negociado. Esse é o desejo do Flamengo, a gente vai trazer essas informações. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a bombar cada vez mais. Não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante. Galera, antes de mais nada, data FIFA, enfim, não tem muita coisa acontecendo, mas teve a apresentação oficial do meio atacante Matheus França, aquele cria do Flamengo, foi vendido ao Crystal Palace por mais de 20 milhões de euros. Ele foi emprestado ao Vasco da Gama, inclusive fez a sua estreia no final de semana contra o Sport. E ele falou sobre a ligação dele com o Flamengo, ser cria do Flamengo. Ele disse o seguinte: todo mundo sabe do início da minha carreira no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, que é um clube grande e importante. Essa escolha de voltar ao Rio de Janeiro e vir para o Vasco foi minha e teve muita influência nas conversas que tive com Diniz, Pedrinho e Felipe. Não tem pressão nenhuma em relação a isso, fecha aspas. Eu vou dar minha opinião em relação à saída do Matheus França ao Vasco. Eu acho que o Vasco fez uma grande contratação, embora ele tenha sofrido muito com problemas físicos nos últimos meses, mas para o nível do Vasco hoje, para o que o Vasco pode fazer no mercado, porque não tem muita verba para isso, eu achei a contratação do Matheus França muito boa. Vale a aposta, embora o salário seja alto, a gente sabe disso, porque o Vasco vai pagar o salário, ou grande parte do salário dele. Mas, em relação ao Matheus França, eu acho que ele tem muito mais a perder do que ganhar indo para o Vasco da Gama. E eu vou dar a minha opinião. Ele é um jogador jovem, tem 21 anos, esse movimento que ele faz de vir para o futebol brasileiro novamente tão rápido e por empréstimo, acaba, entre aspas, o desvalorizando no mercado. Isso não é o Vene que fala isso, é o mercado que fala isso. Repara só quantos jogadores jovens que vão para a Europa não dão certo no primeiro clube e ficam girando. Por quê? Porque eles sabem que se voltar para o futebol brasileiro e não render, a desvalorização será bastante. Por exemplo, o Reinier, ele não deu certo no Real Madrid, ficou girando em vários clubes e só agora voltou ao futebol brasileiro quando ele percebeu que não tinha mais para onde ir lá na Europa. No caso do Matheus França, como o Vasco vive uma incerteza, eu não acredito no Matheus França comendo a bola não, vou ser bem sincero. Uma andorinha só não vai fazer verão. E o Matheus França não é o perfil de jogador, aquele perfil de chamar para ele, não é esse perfil. Ele é muito bom jogador, uma qualidade absurda, mas eu não vejo ele comendo a bola no Vasco da Gama, de verdade. Eu acho que ele vai agregar muito para o Vasco, mas não vai fazer uma temporada de empréstimo que vá valorizá-lo bastante. Eu acho que para ele seria melhor ir para um outro clube da Europa. Por exemplo, hoje o Pedrosa lá no SBT disse que o Braga queria ele. Para mim, iria valer mais a pena, se eu tivesse no lugar dele, ir para o Braga a vir para o Vasco da Gama. Mas é a minha opinião. Inclusive, espero que eu queime minha língua, que eu esteja muito errado, porque eu gosto muito do Matheus França, da família dele, sempre me trataram muito bem. E por falar em Matheus Gonçalves, enfim, foi anunciado pelo Al Ahly. O Al Ahly vai pagar 9 milhões de euros ao Flamengo por essa contratação. O Vitor Hugo vai ser anunciado a qualquer momento. Publiquei nas minhas redes sociais aí que o jogador acabou de assinar o contrato dele com o Santos. E por que eu estou falando isso? Porque lá no Santos, a todo momento, tem várias negociações subindo no telhado de vários jogadores. Não sei por quê. Não me perguntem por quê, não estou por dentro desses bastidores, mas a todo momento uma negociação praticamente certa, volta atrás e não dá certo. No caso do Vitor Hugo, não tem mais erro. Ele já assinou o contrato, inclusive vai usar o número 29 lá no Santos.
e a informação que eu tenho é sem opção de compra, inclusive já falei sobre isso aqui num vídeo, foi uma aula de negócio do Flamengo, porém o Santos terá prioridade na compra, ou seja, se o Flamengo receber uma proposta para vender o jogador, o Flamengo tem que consultar o Santos para saber se o Santos vai querer igualar a oferta. A gente sabe que isso será pouco provável, porque o Santos não vive um grande momento financeiramente falando, embora esteja fazendo contratações aí bem caras. Então, Lohan de saída, Matheus Gonçalves saindo, Vitor Hugo saindo e o Michael ainda pode sair, porque a janela de transferência em alguns países ficará aberta durante um tempo. Por exemplo, Ucrânia e Croácia, até 5 de setembro, tem mais 3 dias. A Arábia Saudita vai até o dia 10 de setembro. E a Arábia Saudita é um destino muito provável do Michael, que já esteve por lá, e o empresário dele tem muita ligação lá na Arábia Saudita. Rússia vai até 11 de setembro. Grécia e México até 12 de setembro, trazendo aí alguns exemplos de janela de transferência em alguns países. O Pedro, a gente já vai falar sobre ele. Já vamos falar agora então, vamos lá. O Flamengo, acabei de receber a informação, publiquei nas minhas redes sociais, que no dia 26 de agosto, deixa eu ver que dia foi exatamente, terça-feira passada, aí, uma semana. Na terça-feira passada, o empresário dele, Juliano Bertolucci, entrou em contato com o Flamengo e enviou uma proposta oficial do Al Rayyan, do Catar. Eu vou até ver aqui se é o mesmo clube que está o técnico Arthur Jorge, porque tem tanto Al Rayyan lá fora no mundo árabe. É esse mesmo, do Arthur Jorge, que atualmente tem o Gregory, que estava no Botafogo, comandado pelo técnico Arthur Jorge, que também estava no Botafogo. Esse clube do Catar fez uma proposta ao Flamengo de 20 milhões de dólares para contratar o atacante Pedro. 20 milhões de dólares na cotação de hoje dá cerca de 110 milhões de reais. O Flamengo não quis ouvir, rejeitou na hora e falou que não pretende negociar o atacante Pedro nesse momento. E vamos lá, o atual contrato do Pedro com o Flamengo vai até dezembro de 2027, tá? E por que eu estou falando isso? Porque recentemente os empresários do Pedro tentaram uma renovação de contrato com o Flamengo, mas sem sucesso. O presidente BAP não autorizou, alegando que o contrato dele ainda é longo, é muito cedo para discutir isso. Os empresários usaram o argumento de que com a antiga gestão já tinha um acordo apalavrado. Desculpa o barulho aí, que o vizinho ligou nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, a furadeira. Mas enfim, desculpa o barulho, não é culpa minha, é culpa do vizinho. Mas espero que dê tudo certo com o vizinho também, não vamos jogar energia negativa, porque se ele está fazendo isso é por alguma necessidade. Mas peço desculpa novamente pelo barulho. Mas o contrato do Pedro vai até dezembro de 2027. E com isso, o Flamengo ainda tem tempo para renovar o contrato. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: recentemente teve um rumor que se o Flamengo recebesse uma proposta de 15 milhões de euros, o Flamengo iria vender. Vocês estão vendo que não é verdade. O BAP, presidente do Flamengo, não quer vender o jogador. Felipe Luiz não quer vender o jogador, embora tenha tido aquele probleminha com o Pedro, mas já foi muito bem resolvido e resolvido da melhor maneira possível, porque o Pedro voltou a desempenhar, embora não seja titular absoluto, voltou a fazer gol, voltou a ficar feliz. A gente vê no semblante dele que ele está feliz, que ele está motivado, e é isso que importa. E o Flamengo, novamente, rejeitando uma proposta pelo jogador de 28 anos, centroavante nato, fazedor de gols. E eu vou pegar a declaração do Felipe Luiz naquela coletiva que ele descascou o Pedro. Ele falou: eu não quero vender o Pedro. O Pedro me entrega 30 gols, como é que eu vou querer me desfazer de um jogador que me entrega 30 gols na temporada? Mas o Pedro também precisa querer. E ele está querendo agora. Então, acho que, no fim das contas, foi bom para todo mundo. Para o Pedro, que voltou a ser feliz, voltou a fazer gol. Para o torcedor do Flamengo, que voltou o Pedro a marcar gol, voltou a ver o Pedro marcar gols e dar vitórias ao Flamengo. Para o Felipe Luiz, que vai ter um baita centroavante no seu elenco. E o Flamengo não precisa vender jogador para fazer caixa, muito pelo contrário. Já vendeu mais, já fez negociação que já rendeu mais de 500 milhões de reais ao Flamengo só nessa temporada. Então, é mais uma proposta recusada do Flamengo pelo atacante Pedro. E na boa, né? 20 milhões de dólares não leva a perna direita dele. 20 milhões de dólares. Com qual jogador do nível do Pedro, com o status que o Pedro tem hoje no Flamengo, que o Flamengo iria contratar com 20 milhões de dólares? Não faz o menor sentido.
aceitar uma proposta, tanto é que o Flamengo recusou na hora. Após o empate 1-1 com o Grêmio no Maracanã no último domingo, o elenco recebeu folga e se reapresenta na sexta, treina sábado, treina domingo, visando ao próximo duelo, que será só daqui a 2 semanas com o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. E por falar no jogo contra o Grêmio, gente, na boa, esqueci de mencionar isso no último vídeo. Ontem lá no Maracanã, teve um cara que estava muito próximo de mim que falou assim, eu sabia, criaram esse clima de oba-oba, essa festa, esse clima de oba-oba, eu sabia que não ia ganhar. Bom, vamos lá, se você sabia que não ia ganhar, o que você foi fazer no Maracanã? Se enganou? Se fez de trouxa, de otário? Você não sabia, você achava que o Flamengo fosse ganhar. Ponto 2, tudo que aconteceu ontem no Maracanã, de verdade, gente, a pessoa tem que ser muito chata, muito ranzinza para dizer que o clima que foi criado atrapalhou o desempenho do Flamengo e por isso o Flamengo não ganhou. Vamos por parte. O clima criado nas arquibancadas, maravilhoso. Com a volta da torcida Jovem Flá, com, enfim, todos os detalhes feitos entre Flamengo e a parceria nova, a nova patrocinadora Master, com plaquinha, bandeirão, mosaico 3D, maravilhoso, como tem em todo jogo. No intervalo, teve o showzinho lá do Alexandre Pires, teve o showzinho do, se eu não me engano, é o Bruno Cardoso, né? Que é o vocalista do pagode. Enfim, não lembro o nome da banda, não é o meu forte, vou ser bem sincero. Gente, não teve um jogador, não teve Felipe Luiz subir no palco, não teve nada. Se bobear, os jogadores nem sabiam o que estava acontecendo aquilo no intervalo. Os caras estavam no vestiário, não teve nenhum clima de oba-oba entre os jogadores, não teve isso, eu vi de perto. Vocês podem falar, beleza, depois do 1-0 o Flamengo tirou o pé, deu uma amenizada, poderia ter feito o segundo, concordo com isso tudo. Mas não é por causa do show, no intervalo, que isso aconteceu. Não, aconteceu porque é difícil o time manter uma intensidade tão forte durante os 90 minutos. E eu acho sim que os jogadores cansaram, de certo modo ali, entraram no modo, digamos, salto alto, de uma maneira, não que eles queriam, mas eles são seres humanos e tal. Mas, gente, criticar o que teve ontem no Maracanã, eu acho extremamente chato. A pessoa que faz isso é muito mal-humorada, pelo menos é a minha opinião. Bom, o elenco está de folga, mas o Danilo esteve lá no CT Ninho do Urubu e deu uma palestra para os jogadores do Sub-15, Sub-16, super aprovo. Sempre que tiver uma situação dessa, eu vou divulgar aqui nas minhas redes, porque eu acho que eu me coloco no lugar desses garotos que estão buscando realizações, porque eles ainda não realizaram. Eles estão buscando, eles estão no Sub-15, Sub-16. Para e pensa quantos ficam pelo caminho. E eu acho que ouvir o Danilo, que tem uma experiência absurda, um cara com um currículo maravilhoso no futebol, ouvir o Danilo, eu tenho certeza que dá muita inspiração a esses garotos. Por mais que eles não conheçam 100% a história do Danilo, mas ouvir o Danilo é sempre muito bom, é um cara que sabe falar muito bem, sabe passar a sua experiência. Eu tenho certeza, eu me coloco no lugar deles. É basicamente eu na faculdade ouvindo a palestra de um grande jornalista, como aconteceu várias vezes. Eu lembro, eu estudei na faixa aqui, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo. Lembro que uma vez o Eric Faria foi lá, que é um cara que eu super admiro, da emissora Globo, da TV Globo. Ele foi lá e, pô, eu sentei na primeira fileira, queria sugar ao máximo o que ele estava falando. E é basicamente isso, fazendo uma analogia aqui. Vamos falar de mercado agora, galera, porque o atacante Lucas Beltrán, aquele atacante da Fiorentina, argentino, muito especulado no Flamengo nessa janela de transferência, ele está deixando a Fiorentina, mas não está vindo para o Flamengo. A mídia italiana e a mídia espanhola noticiando que ele está indo para o Valência da Espanha. Sempre falei para vocês que seria muito difícil essa contratação, primeiro, porque o Flamengo não avançou, nem chegou a fazer proposta, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Fez uma consulta, o jogador não se mostrou animado para vir para o futebol brasileiro, gostaria de ficar na Europa, e assim vai acontecer porque ele está indo para o Valência da Espanha. E por falar em atacante, muito se fala sobre o interesse do Flamengo em Marcos Leonardo. Vamos lá, galera, eu fiz um vídeo aí recentemente falando, ó, eu não tenho informação de nada, só estou ouvindo e tal. Fui apurar. Inclusive ontem eu estava a caminho do SBT, eu estava ouvindo o programa da Jovem Pan, que é apresentado pelo Thiago Asmar, famoso pilhado, inclusive um abraço para ele. Ele trouxe durante o programa que o Flamengo não tinha o interesse em Marcos Leonardo,
E hoje, segunda-feira, fui apurar e é basicamente a mesma informação que o Thiago Asmar disse ao vivo no programa Jovem Pan. Inclusive o próprio Vampeta, que é um cara ex-jogador, eu sou fãzaço do Vampeta, um cara sensacional, ele também trouxe durante o programa que ele teve informação com pessoas ligadas ao Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo gostaria de vir para o futebol brasileiro, mas não é o Flamengo não fez proposta, não se interessou, não teve nada disso, não teve uma briga, entre aspas, uma concorrência com São Paulo, que estão dizendo que ele preferiu jogar no São Paulo ao invés de jogar no Flamengo. E assim, sejamos francos, pelo modelo de negócio, empréstimo até o fim do ano, eu no lugar dele eu ia querer jogar no São Paulo também, sabe por quê? O tempo é curto. No São Paulo ele vai chegar para ser titular, no Flamengo ele não vai chegar para ser titular. No São Paulo ele vai brigar pela Libertadores também. A chance dele jogar é no São Paulo, no Flamengo ele vai brigar por vaga e olhe lá. Porque tem o Pedro, enfim, tem o próprio Bruno Henrique. Então, eu no lugar dele, eu também ia querer o São Paulo. Ainda mais pelo que o Vampeta disse, a família dele é muito, muito torcedora do São Paulo. Ainda tem esse lado pessoal, digamos assim, você realizar o sonho do pai dele, que é torcedor fanático do São Paulo. Eu, no lugar dele, eu iria para o São Paulo, mesmo que o Flamengo estivesse tentando a contratação dele. E por que eu falo por empréstimo até o fim do ano? Porque ele pertence ao Al Hilal, ele não foi inscrito no Campeonato Árabe, na Liga Árabe, e o Al Hilal topa emprestar até o fim desse ano aqui, do Brasil, da temporada aqui. Então seria até dezembro de 2025. Então para o Flamengo não faz o menor sentido esse tipo de modelo de negócio. Para o São Paulo faz muito sentido, porque eles perderam todos os centroavantes. O Caleri está machucado, o André Silva está machucado, eles estão cheios de desfalques. Então, eu acho que juntando o útil ao agradável para o Marcos Leonardo seria melhor. Inclusive, acabei de receber a informação aqui, eu perguntei a uma pessoa que faz muito negócio lá na Arábia. Perguntei, irmão, você que está fazendo a saída de Marcos Leonardo do Al Hilal? Aí esse cara respondeu, trouxe proposta do Saad, mas não aceitaram. Aí eu falei, qual Saad? Ele, Catar, 20 milhões de euros. Al Hilal disse que tem 25 do Lyon. Rapaz, daí, ó, tá vendo? Tem o Lyon ainda na briga. Então, informações aí para vocês sobre o Flamengo, Marcos Leonardo, São Paulo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornalista Pedro Ramiro, que acompanha o dia a dia do Corinthians, noticiou o seguinte, olha essa proposta inusitada, hein? O Corinthians busca trocar de patrocinador master e chegou a negociar com a Betano antes de a empresa fechar com o Flamengo por valor de recorde. Após o acordo com o Rubro Negro, o Clube Paulista propôs uma parceria casada com metas conjuntas para as duas equipes, mas o Flamengo recusou a sugestão. Não sei se isso é verdade, mas se for verdade, isso aqui é uma piada, gente. Não é possível que o Corinthians tenha feito isso, tenha proposto isso ao Flamengo. De verdade, eu não consigo acreditar, mas fica aí a informação do jornalista Pedro Ramiro, que é um cara que acompanha o dia a dia do Corinthians, não faz o menor sentido ele mentir em relação a isso. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. E hoje o assunto é quente. Pedro, nosso camisa 9, virou alvo de oferta milionária do futebol internacional, mas o Flamengo disse não. O Al Rayyan, clube do Catar comandado pelo campeão da América Arthur Jorge, tentou levar nosso atacante por 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, mas a diretoria rubro-negra não abriu nem negociações. Pedro é titular absoluto do Flamengo de Felipe Luiz, e seu contrato vai até dezembro de 2027, deixando claro que a diretoria quer segurar o ídolo e artilheiro a qualquer custo. A proposta milionária veio justamente do Al Rayyan, do Catar, time treinado por Arthur Jorge, que brilhou no Botafogo em 2024 e conquistou Brasileirão e Libertadores. O clube catariano quer reforços de peso, e Pedro foi o escolhido para liderar o ataque, mas a diretoria rubro-negra fez questão de barrar qualquer possibilidade de negociação. Para se ter ideia, nem Palmeiras nem Nottingham Forest conseguiram ofertas maiores em temporadas anteriores, mostrando que Pedro é peça central do Flamengo e não está à venda, mesmo diante de cifras bilionárias. Ídolo da torcida desde 2020, Pedro passou por momentos difíceis, incluindo uma grave lesão no joelho esquerdo em setembro de 2024. Após cirurgia, voltou aos gramados em abril deste ano, mostrando força e superação. Até aqui, o camisa 9 participou de 29 partidas na temporada, marcou 12 gols e deu 5 assistências, ocupando a vice-artilharia do Flamengo, atrás apenas de Arrascaeta com 17 gols. O retorno de Pedro mostra não apenas sua capacidade técnica, mas também a confiança que Felipe Luiz deposita no atacante. Não foi só festa em 2025. Pedro se envolveu em polêmica após mensagens de um dirigente serem divulgadas, indicando que o atacante estaria à venda.
A situação chegou a gerar afastamento de alguns jogos, e Filipe Luís fez críticas públicas ao comportamento do jogador. Mas essa história ficou para trás. O camisa 9 mostrou profissionalismo, foco e talento dentro de campo, recuperando rapidamente o protagonismo, com 6 gols e 2 assistências nos últimos 4 jogos, deixando claro que ele ainda é a grande referência do ataque rubro-negro. Com a rejeição da proposta milionária, o Flamengo manda recado para o mundo: Pedro não está à venda. O centroavante segue como peça-chave para o time de Filipe Luís, que confia na sua qualidade e liderança dentro de campo. A diretoria sabe que abrir mão de Pedro neste momento seria um risco, não apenas esportivo, mas também emocional, para uma torcida que tem o camisa 9 como ídolo e símbolo da luta do Flamengo para se manter no topo do Brasileirão e da Libertadores. E assim seguimos, torcedores. Pedro continua no Flamengo, motivado e artilheiro, pronto para mostrar sua força e ajudar o Mengão a conquistar títulos. A mensagem está clara: ídolos não têm preço e nossa diretoria não negocia paixão, talento e história. Fiquem ligados, porque os próximos jogos prometem ser decisivos, e Pedro estará lá, provando mais uma vez que é nosso centroavante imbatível.